Existem vários tipos de exercícios de leitura, né? Desde o Ba-Be-Bi-Bo-Bu, quando você estava aprendendo a ler, passando para o identificar o elemento sintático na frase, né? Nada muito teórico, acho que isso não funciona muito, mas tipo assim, esse ele na frase está se referindo a quem no texto, né? Este, porém, está se contrapondo a qual parte do texto, né? Isso é um nível mais avançado de leitura. Nível mais avançado ainda é você pegar um texto difícil e simplesmente entender, pelo menos, qual que é a ideia que o cara quer passar. E um nível mais avançado de leitura, um exercício mais avançado é o que eu vou propor para você, relacionado ao vídeo anterior, ao escopo do vídeo anterior, né? Procure no Google abelharuco, que é aquele tipo de pássaro. Você vai ver no Google Image diversas imagens daquele pássaro na ponta de um galinho. E aí você vai conseguir ler melhor esta parte, onde se dorme quase ao ar livre, como o abelharuco embalado pela brisa na ponta de um galho. Eu sei que você entendeu, mas o exercício de leitura aqui é que essa imagem fique mais viva na tua mente, que ela adquira cor, que ela adquira substância, que ela adquira, que ela seja tridimensional, né? Vamos colocar assim. É assim, não é tentando entender a frase, você já entendeu no nível linguístico, entenda no nível da realidade. Faça a mesma coisa com o estilo Luís XVI, coloque no Google quarto Luís XVI, quarto estilo Luís XVI. Aí você vai ver diversos quartos com esse estilo. E aí você não vai entender isso daqui como um conceito vazio. Ah, é um estilo, né, um estilo todo pomposo de tal século que era famoso quando Luís XVI era rei. Não, você não vai entender isso. Você vai entender esfericamente, né? Se você já não teve contato, procure novamente no Google e veja algumas imagens do Mogno, né? Tente encontrar alguém, existem essências, né? É claro, isso para a tua vida, tente encontrar alguém que te deixe cheirar patchouli, ok? Procure no Google uma pêndula, né? Se você não tem isso na tua mente, se você nunca experienciou isso, uma pêndula daqueles relógios grandes que vão e voltam, vão e voltam. Uma pêndula que tagarela, né? Depois de tudo isso, em posse de todas esses ingredientes da imaginação, leia novamente o parágrafo que a gente leu no vídeo anterior e tente ver esse quarto, né? Bom, nós vimos no vídeo anterior que todo esse quarto novo ele causa um certo tipo de desconforto, porque o espírito do narrador ainda está tentando se adaptar àquilo ali, né? E isso não faz, enquanto ele não consegue se adaptar, ele não consegue realmente relaxar, né? Até o momento em que o hábito o salva. O hábito, arrumadeira hábil, mas bastante morosa, bastante vagarosa, bastante lenta, e que principia por deixar sofrer nosso espírito durante semanas numa instalação provisória. Mas que, apesar de tudo, a gente se sente bem feliz ao encontrá-la, pois sem o hábito e reduzido a seus próprios meios, seria nosso espírito impotente para tornar habitável qualquer aposento. Conversamos já sobre isso no vídeo anterior. Certamente eu estava bem desperto agora. Meu corpo havia dado uma última volta e o bom anjo da certeza havia fixado tudo ao meu redor. Me deitara sob as minhas cobertas no meu quarto e colocara aproximadamente em seus lugares, na escuridão, minha cômoda, a escrivaninha, a lareira, a janela que dava para a rua e as portas, né? Colocara aproximadamente na escuridão, é claro
que nós não estamos falando dele arrumando o quarto, né? Foi o bom anjo da certeza que fez isso. Mas, por mais que eu soubesse que não me achava nas residências que a ignorância do despertar me houvera, por um instante, senão apresentado a imagem nítida, ao menos me fizera acreditar sua presença possível, um impulso fora dado à memória. Em geral, não procurava adormecer de imediato. Passava a maior parte da noite a relembrar nossa vida de outrora. Em Combray, na casa da minha tia-avó, em Baalbec, em Paris, em Doncières, em Veneza, em outros lugares ainda a recordar os locais, as pessoas que ali conhecera, o que delas havia visto, o que me havia contado a respeito. Em Combray, todos os dias, desde o fim da tarde, muito antes do momento em que seria preciso me deitar e ficar sem dormir, longe de minha mãe e de minha avó, o quarto de dormir se tornava o ponto fixo e doloroso de minhas preocupações. Para me distrair nas noites em que me julgavam muito infeliz, haviam inventado de me dar uma lanterna mágica, com a qual cobriam minha lâmpada enquanto esperávamos a hora de jantar. E à maneira dos primeiros arquitetos e mestres vidraceiros da era gótica, a lanterna substituía a opacidade das paredes por irisações impalpáveis. Irisações, lembre-se que vem de íris, arco-íris, né? Nós estamos falando dessas várias cores, né? Porque você tem algo que você coloca sobre a lâmpada e as cores são lançadas nas paredes, né? E é claro, a referência à era gótica é extremamente interessante, você tem que lembrar dos vitrais, né? Para me distrair nas noites em que me julgavam muito infeliz, haviam inventado de me dar uma lanterna mágica, com a qual cobriam minha lâmpada enquanto esperávamos a hora de jantar. E, à maneira dos primeiros arquitetos e mestres vidraceiros da era gótica, a lanterna substituía a opacidade das paredes por irisações impalpáveis, aparições sobrenaturais multicores, onde eram pintadas legendas como num vitral vacilante e instantâneo. Porém, isso fazia aumentar ainda mais a minha tristeza, pois a mudança de iluminação destruía o hábito do meu quarto, graças ao qual, salvo o suplício de me deitar, ele se me tornava suportável. Agora não o reconhecia mais e sentia-me inquieto, como num quarto de hotel ou de um chalé ao qual tivesse chegado pela primeira vez ao descer de um trem. Então lembre-se, é claro que nós estamos falando de uma pessoa extremamente sensível. Agora nós viajamos de um modo mais fixo, né? Porque até agora ele estava pulando de um lado para o outro e ao mesmo tempo em que ele falava do estado de semivigília. Agora nós fomos para uma parte um pouco mais fixa de um período da vida dele e como era torturante para ele saber que logo logo ele teria que dormir, né? Fica a dúvida, por quê? Porque ele tinha medo. Ele tinha medo de um tipo de monstro, medo regular, normal que a gente vê em filmes. Ele tinha medo de ficar sozinho. Por que exatamente o ato de deitar, né? Percebeu que ele falou isso, né? Porque exatamente o ato de deitar é particularmente insuportável para ele.